Ele fingiu viajar só para espionar a própria mãe. Mas quando viu a faxineira servindo jantar para ela, como se fosse família, o chão sumiu debaixo dos pés dele. O que ele descobriu naquela noite mudou tudo para sempre. Rodrigo Almeida estava sentado no banco do motorista da própria BMW, estacionada 3 quarteirões abaixo da mansão onde cresceu, com um notebook aberto no colo e 7 câmeras de segurança transmitindo ao vivo cada canto da casa. O coração batia tão forte que ele sentia o pulso latejando no pescoço. Fazia 3 horas que tinha saído de casa com 2 malas vazias, fingindo embarcar numa viagem de negócios urgente para Miami, mas a verdade era outra. A verdade era que ele não confiava mais na própria mãe. Dona Helena estava escondendo alguma coisa. Ele sentia. Percebia no jeito que ela desviava o olhar quando ele perguntava sobre a saúde, nas mensagens apagadas do celular dela, nos sorrisos falsos que ela forçava sempre que ele aparecia sem avisar. E agora, sentado ali, feito detetive barato espionando a casa da família, Rodrigo estava prestes a descobrir o que diabos estava acontecendo nas costas dele. A tela do notebook mostrava a sala de estar vazia, a cozinha em silêncio, o corredor do 2º andar sem movimento. Rodrigo checou o relógio. 7 da manhã. Beatriz Santos, a faxineira que a mãe tinha contratado quase 1 ano atrás, costumava chegar às 8. Ele ajustou o volume do áudio das câmeras e esperou, sentindo o estômago embrulhar de ansiedade misturada com culpa. Que tipo de filho espiona a própria mãe? Mas que tipo de mãe esconde segredos do único filho que tem? As perguntas martelavam na cabeça dele sem resposta, até que a câmera da entrada lateral piscou. Beatriz tinha chegado, mas não eram 8 horas ainda. Eram 7h15 da manhã, e ela não estava sozinha. Não. Carregava 4 sacolas de compras pesadas, do tipo que a gente usa quando vai fazer comida para a família inteira, não para limpar casa de rico. Rodrigo se inclinou para frente, estreitando os olhos para a tela. Beatriz entrou pela cozinha usando a chave que Dona Helena tinha dado a ela, coisa que já incomodava Rodrigo fazia tempo. Que faxineira tem chave da casa? Que tipo de intimidade era aquela? Beatriz colocou as sacolas no balcão e começou a tirar ingredientes de dentro. Tomates frescos, manjericão, queijo, massa artesanal, vinho tinto caro. Rodrigo franziu a testa. Aquilo não era comida de funcionária. Aquilo era jantar especial. Beatriz trabalhava com uma eficiência estranha, como se tivesse feito aquilo 1000 vezes. Picava, temperava, mexia as panelas com um carinho que não fazia sentido nenhum para quem estava ali só para limpar chão. E então, a bomba. Dona Helena desceu as escadas às 7h30 da manhã. Rodrigo quase deixou o notebook cair. A mãe nunca acordava antes das 10. Nunca. Desde que o pai tinha partido anos atrás, Dona Helena vivia trancada no quarto até quase meio-dia, arrastando os dias com remédios e solidão. Mas ali estava ela, descendo devagar os degraus de mármore, vestindo o vestido azul claro que tinha usado no último aniversário de casamento com o marido. O vestido que ela jurou nunca mais tocar, porque doía demais lembrar. O cabelo estava penteado, preso num coque elegante. Ela tinha se maquiado. Rodrigo sentiu o peito apertar. Quando foi a última vez que viu a mãe arrumada daquele jeito? Quando foi a última vez que ela se importou em estar bonita? Beatriz ouviu os passos e se virou, largando a colher na panela. As duas se olharam. E o que aconteceu em seguida fez Rodrigo segurar a respiração. Beatriz abriu os braços. Dona Helena atravessou a cozinha quase correndo e se abraçaram. Não foi aquele abraço educado de patroa e empregada. Foi o tipo de abraço que a gente dá quando reencontra alguém depois de muito tempo. Foi o tipo de abraço que a gente dá em família. Dona Helena afundou o rosto no ombro de Beatriz e começou a tremer. Estava chorando. Chorando de um jeito que Rodrigo não via ela chorar nem no velório do pai. Eu achei que esse dia nunca ia chegar, Dona Helena sussurrou, mas o áudio da câmera captou cada palavra.
Achei que ia partir sem conseguir te dizer. Rodrigo congelou. Dizer o quê? Que diabos estava acontecendo ali? Beatriz segurou o rosto de Dona Helena com as duas mãos, limpando as lágrimas da mulher mais velha com os polegares. A senhora não vai partir ainda, Dona Helena. A gente ainda tem tempo. A gente vai ter nosso tempo. Rodrigo sentiu a garganta fechar. Nosso tempo? Desde quando aquelas duas falavam como se fossem íntimas daquele jeito? Desde quando a mãe dele chorava nos braços de uma faxineira que conhecia fazia meros meses? As duas se separaram do abraço e Beatriz terminou de preparar a comida enquanto Dona Helena arrumava a mesa da sala de jantar. Não a mesa da cozinha, onde elas normalmente almoçavam quando Rodrigo não estava. A mesa grande de mogno, a mesa de ocasiões especiais. Dona Helena colocou toalha bordada, guardanapos de linho, taças de cristal. Acendeu velas. Velas. Como se fosse aniversário, como se fosse celebração. Rodrigo estava suando frio dentro do carro. Quando tudo estava pronto, as duas se sentaram uma de frente para a outra. Beatriz serviu o prato de Dona Helena com cuidado, colocando a porção perfeita, ajeitando a comida como quem cuida de alguém frágil. Dona Helena segurou a mão de Beatriz por cima da mesa. Você não sabe o que significa ter você aqui. Eu sei exatamente o que significa, Beatriz respondeu, e a voz dela estava embargada também. Porque eu senti a mesma coisa quando te encontrei. Rodrigo passou a mão no rosto completamente perdido. Encontrei? Encontrou quando? Como? Aquelas duas se conheciam de antes? Dona Helena soltou a mão de Beatriz e pegou algo que estava escondido debaixo da mesa. Um envelope velho, amarelado pelo tempo, com as bordas desgastadas. Ela segurou o envelope contra o peito por um instante, como se estivesse reunindo coragem. Então, estendeu para Beatriz. Isso aqui é seu. Sempre foi. Beatriz pegou o envelope com as mãos tremendo tanto que quase deixou cair. Abriu devagar, como quem abre uma carta-bomba. Tirou de dentro um papel dobrado, velho, manchado. Rodrigo viu pelo ângulo da câmera que era um documento oficial, com carimbos e assinaturas. Beatriz leu e desabou. Cobriu o rosto com as mãos e soluçou alto, o corpo inteiro sacudindo. Dona Helena se levantou rapidamente e abraçou Beatriz por trás, também chorando. Perdão, perdão, perdão. Dona Helena repetia como mantra. Eu não tive escolha, mas eu nunca parei de pensar em você. Nenhum dia da minha vida. Rodrigo sentiu o mundo girar. O que estava escrito naquele papel? Que escolha? Pensar em quem? Beatriz se virou ainda sentada e abraçou Dona Helena pela cintura, afundando o rosto na barriga da mulher mais velha, chorando feito criança. Eu te perdoo. Eu te perdoo. Eu só queria te conhecer. Só queria saber que você existia de verdade. Rodrigo desligou o notebook com as mãos tremendo, pegou as chaves, ligou o carro e pisou fundo no acelerador em direção à mansão. Não dava mais para ficar assistindo, não dava mais para fingir que estava em Miami. Ele precisava de respostas, precisava entender que inferno de segredo era aquele que a mãe dele tinha escondido a vida inteira. Que documento era aquele que fazia a faxineira chorar daquele jeito? Que relação era aquela que ele nunca soube que existia? Quando estacionou na entrada da mansão, Rodrigo nem desligou o carro direito. Subiu os degraus da frente 2 de cada vez e arrombou a porta de entrada sem se importar com barulho. Atravessou o hall, entrou na sala de jantar feito furacão e encontrou as duas ainda abraçadas, ainda chorando, o envelope largado na mesa ao lado dos pratos intocados. Dona Helena e Beatriz se separaram ao mesmo tempo, os rostos vermelhos, os olhos inchados. Olharam para Rodrigo paradas feito estátuas. Ninguém disse nada por uns 5 segundos que pareceram 5 horas. Rodrigo apontou para o envelope. A voz saiu rouca, perigosa. Que diabos é isso? Dona Helena respirou fundo, limpou as lágrimas, se endireitou na cadeira e, pela primeira vez na vida, olhou para o filho com uma firmeza que ele nunca tinha visto nela. Senta, Rodrigo.
porque você vai precisar estar sentado para ouvir o que eu tenho para te contar. Rodrigo puxou a cadeira com tanta força que o rangido ecoou pela sala de jantar inteira. Sentou pesado, o maxilar travado, os olhos fixos no envelope amarelado que descansava na mesa entre os pratos de comida que esfriavam. Dona Helena estava sentada ereta na cabeceira, as mãos entrelaçadas na frente do corpo, respirando fundo como quem se prepara para pular de um penhasco. Beatriz permaneceu do outro lado, enxugando as lágrimas com as costas da mão. O olhar baixo, envergonhada ou assustada, Rodrigo não sabia dizer qual. Explica. Agora. A voz de Rodrigo saiu cortante, controlada demais para ser natural. Era o tom que ele usava em reuniões de negócios quando alguém tentava passar a perna nele. O tom que não aceitava enrolação. Dona Helena fechou os olhos por um segundo. Quando abriu de novo, havia algo diferente neles. Não era medo, não era culpa. Era decisão. A decisão de quem guardou um segredo pesado demais, por tempo demais, e finalmente ia largar o fardo, não importava o preço. Você tem uma irmã, Rodrigo. O silêncio que caiu na sala foi tão denso que até o ar pareceu parar de circular. Rodrigo piscou uma vez, duas, três, processando as palavras como se fossem um idioma estrangeiro que ele nunca tinha ouvido antes. Como é que é? Foi tudo o que conseguiu dizer. Dona Helena apontou com a cabeça para Beatriz, que continuava de olhos baixos, tremendo. Beatriz é minha filha, minha primeira filha. A filha que eu tive antes de conhecer seu pai. A filha que eu fui forçada a entregar para adoção quando ela tinha apenas 3 dias de vida. Rodrigo sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés, mesmo estando sentado. Olhou para Beatriz, para a mãe, de volta para Beatriz, a faxineira, a mulher de 35 anos que limpava os banheiros da casa dele. A mulher que ele mal cumprimentava direito quando cruzava com ela nos corredores. Sua irmã? Isso não faz sentido nenhum, Rodrigo disse. Mas a voz saiu fraca, sem convicção. Faz todo sentido. É a verdade que eu escondi por 35 anos. Dona Helena pegou o envelope e estendeu para Rodrigo. Lê. Rodrigo pegou o papel com dedos que não pareciam mais seus. Desdobrou devagar. Era uma certidão de nascimento antiga carimbada, oficial. Nome da criança, Marina Helena Santos. Data de nascimento. Local, Maternidade Santa Cruz. Nome da mãe, Helena Cardoso Almeida. Nome do pai, não declarado. Rodrigo leu 2 vezes, 3 vezes, procurando erro, procurando falsificação, procurando qualquer coisa que provasse que aquilo era mentira. Marina? Ele olhou para Beatriz. Seu nome é Marina? Beatriz finalmente ergueu o rosto. Os olhos estavam vermelhos, mas havia algo firme neles agora. Era. Mudei quando tinha 10 anos, depois que saí do último abrigo. Queria um nome novo, um começo novo. Virei Beatriz. Rodrigo soltou o papel na mesa como se queimasse. Abrigo? Você cresceu em abrigo? Em 5 abrigos diferentes, Beatriz respondeu, e não havia autopiedade na voz, só fato cru e doloroso. Fui adotada 2 vezes, devolvida 2 vezes. Passei a adolescência inteira em instituição até completar 18 e ser jogada no mundo sozinha. Rodrigo olhou para a mãe incrédulo. E você sabia disso tudo? Eu não sabia de nada, Dona Helena gritou, e foi a primeira vez na vida que Rodrigo ouviu a mãe gritar de verdade. Eu não sabia onde ela estava, não sabia se estava viva ou morta, não sabia se tinha sido adotada por gente boa ou se tinha acabado na rua. Passei 35 anos sem saber nada. Então, como vocês se encontraram? Rodrigo estava perdido, tentando montar um quebra-cabeça sem ter metade das peças. Beatriz respirou fundo. Eu procurei, passei anos procurando. Desde que completei 18, eu juntava dinheiro e contratava gente para me ajudar a investigar. Tudo que eu tinha era esse papel velho que uma assistente social me deu quando saí do último abrigo.
Uma cópia da certidão de nascimento com o nome da minha mãe biológica, Helena Cardoso Almeida, só isso. Nenhuma foto, nenhum endereço, nada. Demorei 17 anos para te achar, Beatriz continuou, olhando direto para Dona Helena agora, não para Rodrigo. 17 anos fuçando em cartórios velhos, pagando advogados baratos, seguindo pistas falsas. Até que achei um registro de casamento. Helena Cardoso, que virou Helena Almeida, depois de casar com um empresário do ramo de tecnologia. Achei o endereço dessa mansão. E fiquei do lado de fora por 3 dias antes de ter coragem de tocar a campainha. Rodrigo passou a mão no cabelo, desesperado. E quando você tocou? Não toquei, Beatriz disse baixinho. Fiquei com medo, medo de ser rejeitada de novo. Medo de descobrir que minha mãe biológica tinha uma vida perfeita e não queria saber de mim estragando tudo. Então eu fui embora, mas fiquei de olho. Vi o anúncio de vaga para faxineira num grupo da internet. Candidatei. Fui aceita. Rodrigo virou para a mãe, chocado. Você contratou sua própria filha sem saber? Dona Helena estava chorando de novo, mas eram lágrimas silenciosas que escorriam sem parar. Eu não fazia ideia. Ela não disse nada. Trabalhou aqui por 3 meses limpando minha casa, servindo meu café, me ouvindo falar da vida e eu não sabia de nada. Eu queria apenas conhecer você, Beatriz explicou, a voz quebrando. Queria saber que tipo de pessoa você era, se você era boa, se você era feliz, se valeu a pena você ter me deixado ir embora. Eu não deixei! Dona Helena bateu a mão na mesa com força. Eu fui obrigada. Minha família inteira me obrigou. Eu tinha 33 anos, Beatriz, 33. Eu engravidei de um rapaz que meu pai odiava, um rapaz pobre que trabalhava como mecânico. Quando meu pai descobriu, me trancou em casa. Me mandou para uma cidade no interior onde ninguém me conhecia. Me obrigou a ficar escondida até você nascer. Dona Helena levantou, andando de um lado para o outro, revivendo a dor que tinha guardado por décadas. Quando você nasceu, eu te segurei nos braços por 15 minutos. 15 minutos. Eles nem deixaram eu amamentar. Disseram que era melhor assim, que corte rápido dói menos. Mentiram. Doeu todos os dias pelos últimos 35 anos. Rodrigo estava paralisado na cadeira, assistindo a mãe desmoronar, assistindo a estrutura de tudo que ele achava que sabia sobre a família se despedaçar. E o meu pai? Rodrigo perguntou, quase com medo da resposta. Ele sabia? Dona Helena parou de andar. Olhou para o filho com algo parecido com vergonha. Não, seu pai nunca soube. Conheci ele 2 anos depois de entregar a Beatriz. Ele era bom, Rodrigo. Era um homem bom, mas eu tinha medo. Medo que ele me julgasse, medo que ele me deixasse se descobrisse que eu tinha tido uma filha antes. Então eu escondi. Guardei o segredo e casei fingindo que meu passado não existia. Mas existia, Beatriz disse suavemente. Eu sempre existi, mesmo invisível. Rodrigo se levantou de repente, a cadeira raspando no chão. Caminhou até a janela, olhando para o jardim sem ver nada de verdade. Tentava processar, tentava entender. A vida inteira ele foi filho único, herdeiro único, o centro do universo da mãe. E agora descobria que havia outra, sempre houve outra. Uma irmã mais velha que cresceu sem nada enquanto ele teve tudo. Por que você contou para ela agora? Rodrigo perguntou sem se virar. Por que hoje? O silêncio que se seguiu foi tão pesado que Rodrigo teve que se virar. Dona Helena estava sentada de novo, o rosto nas mãos. Beatriz se aproximou dela e colocou a mão no ombro da mulher mais velha. Porque eu forcei, Beatriz disse. Descobri que sua mãe está com uma condição delicada de saúde. Descobri vasculhando receitas médicas que ela deixou na lixeira. Descobri que ela não tem muito tempo. O mundo parou. Rodrigo sentiu o peito apertar. O quê? Dona Helena ergueu o rosto. Eu ia te contar, Rodrigo. Ia te contar sobre tudo, sobre a doença, sobre a Beatriz. Mas eu não sabia como, não sabia por onde começar. Então eu comecei por você,
Beatriz disse. Revelei quem eu era, mostrei a certidão de nascimento e implorei para que ela me deixasse ficar perto nos dias que restam, não como faxineira. Como filha. Rodrigo voltou para a mesa com passos trôpegos. Segurou o encosto da cadeira para não cair. Olhou para a mãe, para a irmã, para a família que ele nem sabia que tinha. A cabeça girava com tudo que tinha acabado de descobrir. E então, uma frase saiu da boca dele antes que pudesse pensar melhor. Se você é minha irmã, então metade de tudo que é meu é seu. Beatriz ficou pálida. Dona Helena arregalou os olhos. Eu não quero seu dinheiro, Rodrigo, Beatriz disse rapidamente, levantando as mãos como quem se defende. Eu nunca quis nada disso, eu só queria conhecer minha mãe. Rodrigo deu um sorriso amargo, sem humor nenhum. Não é sobre o que você quer, Beatriz. É sobre o que é justo. Você passou 35 anos sem nada, enquanto eu tive tudo. Enquanto eu tive mãe, pai, escola particular, viagens, herança. Você teve o quê? Abrigo? Rejeição? Solidão? Rodrigo não, Dona Helena começou. Mas ele a cortou. A empresa, a mansão, as contas bancárias, metade é dela, por direito, por justiça. Ele olhou direto nos olhos de Beatriz. E eu vou garantir que você receba cada centavo. Beatriz balançou a cabeça, lágrimas escorrendo. Eu não preciso de nada disso. Eu sei que você não precisa, Rodrigo disse, pegando o casaco que tinha largado na cadeira quando entrou. Mas vai receber mesmo assim, porque diferente de mim, você merece. E saiu da sala antes que qualquer uma das duas pudesse responder, deixando mãe e filha sozinhas com o peso de uma verdade que tinha ficado escondida por tempo demais. Rodrigo dirigiu por 2 horas sem destino. Passou por avenidas que conhecia desde criança, cruzou bairros onde nunca tinha colocado os pés, parou em 3 sinais vermelhos sem nem perceber que tinha parado. A cabeça fervilhava com imagens que não conseguia organizar. Beatriz, aos 10 anos, mudando o próprio nome porque queria esquecer quem era. A mãe segurando uma bebê por 15 minutos antes de ser obrigada a entregar. Ele mesmo crescendo em berço de ouro, enquanto a irmã, que não sabia que existia, dormia em abrigo. Quando finalmente estacionou, estava na frente do escritório. 3 da manhã. Prédio vazio. Silêncio sepulcral. Subiu para o 20º andar, entrou na sala de CEO, trancou a porta e foi direto para o cofre embutido atrás do quadro de formatura. Digitou a senha. Abriu. Pegou as pastas de documentos da empresa, certidões de propriedade, extratos bancários, contratos de investimento. Espalhou tudo na mesa de mogno e ficou olhando para a montanha de papéis que representavam uma fortuna construída em 2 gerações. E pensou, metade disso não é meu. Amanhã seguinte, Rodrigo apareceu na mansão sem avisar. Entrou pela porta da frente, carregando uma maleta de couro preta, e encontrou Dona Helena e Beatriz tomando café na cozinha. As duas pararam no meio do movimento quando o viram. O silêncio foi instantâneo e pesado. Precisamos assinar uns papéis, Rodrigo disse, colocando a maleta na mesa e abrindo. Tirou de dentro uma pilha de documentos grampeados, todos com marcações amarelas nas linhas de assinatura. Beatriz levantou devagar. Rodrigo, eu já disse que não quero nada. E eu já disse que não é sobre o que você quer. Rodrigo começou a separar os documentos em pilhas organizadas. Isso aqui é a transferência de 50% das ações da Tech Vision Enterprises para o seu nome. Isso aqui é a divisão oficial da herança que ainda está no nome da nossa mãe. Isso aqui é a escritura dessa mansão sendo passada para posse conjunta entre nós 3. Dona Helena ficou pálida. Rodrigo, você não pode fazer isso. Posso e vou. Ele puxou uma cadeira e sentou, pegando uma caneta Montblanc do bolso interno do paletó. Meu advogado passou a noite inteira preparando tudo. Está tudo legal, tudo dentro da lei. Só falta assinar. Beatriz deu a volta na mesa e parou na frente de Rodrigo, olhando ele de cima. Por que você está fazendo isso? Rodrigo ergueu o rosto. Ela viu algo nos olhos dele que não tinha visto antes. Não era pena, não era culpa.
era algo mais profundo. Era reconhecimento de uma dívida que ele nunca soube que tinha. Porque você passou a vida inteira sendo tratada como se não pertencesse a lugar nenhum, Rodrigo disse, a voz firme mas carregada. E eu passei a vida inteira achando que tudo era meu por direito. A gente está acertando as contas agora. Beatriz balançou a cabeça. Eu não cresci em abrigo esperando um dia ser rica, Rodrigo. Eu cresci querendo ter uma mãe, e agora eu tenho. Isso já é mais do que eu sonhei ter na vida. Você tem uma mãe, Rodrigo concordou, mas também tem um irmão, e esse irmão não vai deixar você continuar limpando casa de estranho para sobreviver enquanto ele mora em mansão. Eu tenho orgulho do meu trabalho, Beatriz respondeu, e havia fogo na voz dela agora. Eu sempre trabalhei honestamente, nunca pedi nada para ninguém, nunca esperei que ninguém me salvasse. Eu sei. Rodrigo levantou, ficando cara a cara com ela. E é exatamente por isso que você merece. Porque você nunca pediu, porque você lutou sozinha, porque você é 1000 vezes melhor que eu. As palavras ficaram suspensas no ar. Dona Helena começou a chorar baixinho na cadeira. Beatriz deu 2 passos para trás. Você não me conhece, Rodrigo. Não sabe se eu sou boa ou ruim. Não sabe nada sobre mim. Sei que você trabalha em 3 empregos para sustentar 2 filhos sozinha, Rodrigo respondeu. Sei que você gastou o próprio salário comprando comida especial para nossa mãe. Sei que você passou 17 anos procurando por alguém que te abandonou só para ter a chance de dizer eu te perdoo. Isso me diz tudo o que eu preciso saber. Beatriz cobriu o rosto com as mãos. Os ombros tremiam. Rodrigo continuou mais baixo agora. Você quer saber o que eu fiz nos últimos 10 anos? Construí império, ganhei prêmios, fechei contratos milionários e esqueci que tinha mãe. Esqueci que ela estava aqui sozinha, doente, sem ninguém. Você apareceu faz 3 meses e fez em 90 dias o que eu não fiz em 1 década. Dona Helena levantou da cadeira e abraçou Beatriz por trás, ainda chorando. Aceita, minha filha. Por favor, deixa ele fazer isso. Beatriz se virou no abraço da mãe. Mas não é justo com ele. Justo? Rodrigo deu uma risada sem humor. Justo era você ter crescido nessa casa. Justo era você ter tido o mesmo que eu tive. Justo era nossa mãe não ter sido obrigada a escolher. Nada disso aqui foi justo, Beatriz. Então, pelo menos agora a gente tenta consertar. Beatriz olhou para Dona Helena procurando resposta. A mãe apenas acenou com a cabeça, as lágrimas ainda escorrendo. Tá bom, Beatriz sussurrou, mas com uma condição. Rodrigo franziu a testa. Qual? Metade do que você está me dando eu vou usar para criar um fundo de ajuda para crianças em situação de abrigo. Vou ajudar outras meninas que cresceram como eu a terem oportunidade que eu não tive. Rodrigo ficou parado por 3 segundos. Então acenou devagar. Trato feito. As 3 horas seguintes foram de assinaturas, carimbos, reconhecimento de firma em cartório que Rodrigo trouxe direto na mansão. Quando o último papel foi assinado, Beatriz Santos oficialmente se tornou dona de metade de tudo que a família Almeida possuía. Rodrigo guardou os documentos de volta na maleta. Vou registrar tudo ainda hoje. Até o fim da semana, você vai receber acesso às contas, aos sistemas da empresa, a tudo. Beatriz ainda parecia em choque. E agora? Agora, Rodrigo disse pegando a maleta. Você para de limpar casa dos outros e começa a viver a vida que sempre deveria ter tido. Ele já estava na porta quando Beatriz chamou. Rodrigo! Ele parou, mas não se virou. Obrigada. Rodrigo ficou parado mais alguns segundos. Então respondeu sem olhar para trás. Não me agradece, eu estou fazendo o mínimo que eu deveria ter feito há muito tempo. E saiu. Dona Helena e Beatriz ficaram sozinhas na sala. A mãe segurou a mão da filha e sussurrou. Ele é bom garoto. Sempre foi. Só estava perdido. Beatriz olhou para os papéis assinados espalhados na mesa. Documentos que mudavam a vida dela para sempre. Documentos que finalmente colocavam ela dentro da família, que sempre foi dela por direito.
A gente está mesmo fazendo isso? Beatriz perguntou baixinho. Dona Helena apertou a mão dela. A gente está consertando o que foi quebrado há 35 anos atrás. E pela primeira vez, desde que descobriu quem era a mãe biológica, Beatriz Santos permitiu acreditar que talvez, só talvez, ela finalmente pertencia a algum lugar. A notícia vazou em menos de 48 horas. Rodrigo Almeida, CEO da TechVision Enterprises, havia transferido metade do império para uma mulher desconhecida chamada Beatriz Santos. Os jornais especializados em economia explodiram. As redes sociais pegaram fogo. Os acionistas da empresa entraram em pânico. Rodrigo estava no escritório quando o telefone começou a tocar sem parar. Conselho administrativo exigindo reunião de emergência, investidores ameaçando retirar capital, advogados alertando sobre possíveis processos. Ele desligou o telefone fixo, colocou o celular no silencioso e ficou olhando pela janela do 20º andar enquanto a cidade fervilhava lá embaixo, alheia ao caos que ele tinha criado. A porta do escritório se abriu sem bater. Maurício Tavares, vice-presidente da empresa e amigo de faculdade de Rodrigo, entrou com a testa franzida e um tablet na mão. Você enlouqueceu de vez? Maurício jogou o tablet na mesa. A tela mostrava manchetes de 3 portais diferentes. Transferência milionária para faxineira levanta suspeitas. CEO da TechVision em possível esquema de lavagem. Herdeiro doa metade da fortuna e mercado reage. Rodrigo nem pegou o tablet. Não é esquema nenhum, é família. Família. Maurício deu uma risada sem graça. Rodrigo, essa mulher limpava sua casa faz 3 meses. Que família? A minha. Rodrigo se virou para encarar o amigo. Beatriz Santos é minha irmã, filha da minha mãe, irmã de sangue. Maurício ficou mudo por 5 segundos. Como assim, irmã? Sua mãe nunca mencionou. Porque ela foi obrigada a esconder por 35 anos. Rodrigo cruzou os braços. Minha mãe teve uma filha antes de casar com meu pai. A família dela forçou ela a entregar para adoção. Beatriz cresceu em abrigo. E agora eu estou corrigindo uma injustiça. Maurício passou a mão no cabelo, tentando processar. Você tem prova disso? Exame de DNA. Qualquer coisa que prove que ela é mesmo sua irmã? Rodrigo abriu a gaveta da mesa e pegou um envelope lacrado. Chegou ontem. Laboratório particular. 99,9% de compatibilidade genética entre Beatriz Santos e Helena Almeida. Suficiente para você? Maurício pegou o envelope, leu o resultado, leu de novo. Deixou cair na mesa. Meu Deus, Rodrigo, isso é real? Tão real quanto a vida dela inteira sendo uma mentira. Rodrigo voltou a olhar pela janela. Enquanto eu cresci aqui, contudo, ela estava sendo devolvida de família em família, como se fosse mercadoria defeituosa. E você acha que dar metade da empresa para ela resolve? Maurício perguntou mais calmo agora. Não resolve nada. Rodrigo se virou. Mas é o mínimo que eu posso fazer. E se os acionistas não gostarem, problema deles. Beatriz é herdeira legítima. Tem tanto direito quanto eu. Maurício respirou fundo. O conselho vai pedir sua cabeça. Que peça! Rodrigo deu de ombros. Eu já avisei meu advogado. Se tentarem me tirar, eu renuncio e levo a Beatriz comigo. A gente começa do zero se for preciso. A porta se abriu de novo. Dessa vez era Beatriz. Ela estava vestida simples, jeans e blusa, completamente deslocada no ambiente corporativo de paredes de vidro e móveis de designer. Segurava uma bolsa velha com as 2 mãos e parecia estar a ponto de desabar. Eu preciso falar com você, ela disse, olhando para Rodrigo e ignorando Maurício completamente. Maurício pegou o tablet e saiu sem dizer nada, fechando a porta atrás de si. Beatriz atravessou a sala e colocou um papel na mesa. Era uma carta de demissão escrita à mão. Eu não aguento mais. Rodrigo pegou a carta. Demissão de quê? Dos outros empregos, dos olhares, das fofocas. Beatriz se sentou pesadamente numa cadeira. As pessoas estão me tratando como se eu tivesse dado golpe, como se eu tivesse enganado você.
Uma das patroas me chamou de aproveitadora na minha cara hoje de manhã. Rodrigo amassou a carta e jogou no lixo. Esquece essas pessoas. Não consigo esquecer. Beatriz levantou a voz pela primeira vez. Você não entende? Eu passei a vida inteira trabalhando para provar que eu tinha valor, que eu não era lixo só porque fui abandonada. E agora todo mundo está dizendo que eu só consegui alguma coisa porque manipulei uma família rica. Quem está dizendo isso não conhece você, Rodrigo respondeu, mas eles vão destruir minha reputação. Beatriz estava tremendo. Vão destruir você também. Vão dizer que você é louco, que foi manipulado, que... Beatriz. Rodrigo se aproximou e segurou os ombros dela. Olha para mim. Ela ergueu os olhos vermelhos. Eu não ligo para o que eles falam. Eu não ligo se me tirarem da empresa. Eu não ligo se o mercado inteiro me chamar de louco. Ele apertou os ombros dela com firmeza. Porque pela primeira vez na minha vida eu estou fazendo a coisa certa. E a coisa certa é você ter o que sempre foi seu. Beatriz desabou em choro. Rodrigo a puxou num abraço desajeitado, meio sem jeito, mas sincero. Era o primeiro abraço entre os dois. O primeiro contato de irmão e irmã, depois de 35 anos separados por uma injustiça que nenhum dos dois tinha como evitar. Eu não queria que fosse assim, Beatriz soluçou no ombro dele. Eu só queria conhecer minha mãe. Só queria saber de onde eu vim. Eu sei. Rodrigo deixou ela chorar. Mas agora você tem mais do que isso. Você tem família. Você tem lugar. Você tem nome. Beatriz se afastou limpando o rosto. E se os acionistas realmente te tirarem da empresa? Rodrigo sorriu pela primeira vez em dias. Aí a gente monta a nossa própria empresa. Irmãos Almeida. Tem um bom som, não tem? Beatriz riu entre lágrimas. Foi um riso fraco, cansado, mas real. Vem, Rodrigo disse pegando o casaco. Vamos para casa. Nossa mãe deve estar preocupada. Nossa mãe. Beatriz repetiu as palavras como se estivesse testando o gosto delas. Ainda sou estranho. Vai se acostumar. Rodrigo abriu a porta do escritório. Você tem o resto da vida para isso agora. E os dois saíram juntos, irmãos, pela primeira vez, enquanto lá fora o mundo continuava julgando uma história que não conhecia e nunca ia entender de verdade. A reunião do Conselho Administrativo estava marcada para as 10 da manhã de uma quinta-feira. Rodrigo chegou 15 minutos adiantado, paletó impecável, pasta de couro na mão, postura confiante, mas não estava sozinho. Beatriz entrava ao lado dele, vestindo um conjunto que Dona Helena tinha insistido em comprar para ela dias antes. Os dois atravessaram o saguão da TechVision sob olhares curiosos e sussurros mal disfarçados dos funcionários. Você tem certeza disso? Beatriz perguntou baixinho no elevador. Tenho. Rodrigo apertou o botão do último andar. Eles vão te conhecer hoje, vão te ouvir. E vão entender que você não é aproveitadora. Você é sócia. A sala de reuniões estava lotada. 12 executivos de terno escuro, sentados ao redor de uma mesa de vidro que refletia as caras fechadas de gente que não gostou nem um pouco das decisões recentes do CEO. Maurício estava lá, tenso. O diretor financeiro folheava papéis com cara de poucos amigos. A chefe do jurídico tinha os braços cruzados. Rodrigo entrou e puxou uma cadeira para Beatriz na cabeceira da mesa, do lado oposto ao dele. Bom dia a todos. Essa é Beatriz Santos, minha irmã, nova copresidente da TechVision Enterprises. O silêncio foi cortante. Alberto Mendes, o diretor financeiro mais antigo da empresa, foi o primeiro a falar. Rodrigo, com todo respeito, essa decisão foi precipitada. Transferir metade do controle acionário para alguém sem experiência corporativa, sem histórico no mercado, sem sobrenome de família rica? Rodrigo completou cortante. É isso que você ia dizer, Alberto? Alberto ficou vermelho. Não é questão de sobrenome, é questão de competência. Competência? Rodrigo se inclinou para frente. Beatriz administrou a própria vida sozinha desde os 18 anos. Criou 2 filhos trabalhando em 3 empregos ao mesmo tempo. Nunca atrasou conta, nunca pediu ajuda, nunca desistiu. Isso, para mim,
é mais competência do que metade das pessoas sentadas nessa mesa. Administrar vida pessoal não é a mesma coisa que administrar empresa de tecnologia. A chefe do jurídico interveio, tentando soar razoável. Beatriz, que estava quieta até então, finalmente falou. A voz saiu baixa, mas firme. Eu sei que não tenho diploma de administração, sei que nunca sentei numa sala como essa antes, sei que para vocês eu sou uma estranha que apareceu do nada. Ela olhou ao redor da mesa, encarando cada executivo. Mas eu também sei o que é começar do zero, sei o que é ser subestimada, sei o que é lutar por cada centavo. E sei o que é provar para todo mundo que você vale mais do que eles pensam. Eu não estou aqui para roubar nada de ninguém. Beatriz continuou, a voz ganhando força. Estou aqui porque é meu direito, porque essa empresa foi construída com o nome da minha família. Uma família que eu não sabia que tinha até semanas atrás. E porque eu vou aprender tudo o que for preciso para honrar esse lugar. Alberto abriu a boca para responder, mas Rodrigo o cortou. A decisão já foi tomada. Beatriz fica. Quem tiver problema com isso pode entregar o pedido de demissão agora. A tensão na sala era palpável. Ninguém se mexeu. Maurício quebrou o silêncio. Eu fico. Se o Rodrigo confia nela, eu dou o benefício da dúvida. A chefe do jurídico suspirou. Eu também fico. Mas vou precisar de todas as certidões, exames de DNA, documentação completa. Você vai ter tudo até amanhã, Rodrigo prometeu. Um por um, os executivos concordaram em continuar. Alguns com mais resistência, outros com resignação, mas nenhum pediu demissão. Quando a reunião terminou e a sala esvaziou, só Rodrigo e Beatriz ficaram. Beatriz deixou o corpo afundar na cadeira de couro. Eu não sei se consigo fazer isso. Você acabou de fazer. Rodrigo sorriu. Encarou uma sala cheia de tubarões corporativos e não recuou. Isso é mais do que metade deles faria. Mas eles têm razão, Rodrigo. Eu não sei nada de empresa, não sei nada de tecnologia. Vou decepcionar você. Rodrigo puxou uma cadeira e sentou ao lado dela. Beatriz, você passou 17 anos procurando por uma mãe que nunca conheceu. Você não desistiu. Você não parou. Você conseguiu. Se você conseguiu isso, consegue qualquer coisa. Beatriz olhou para ele, os olhos marejados. Por que você está fazendo tudo isso por mim? A gente mal se conhece. Porque você é minha irmã, Rodrigo respondeu simples. E porque eu passei a vida inteira sendo filho único e egoísta. Tá na hora de compensar. Os dois saíram do prédio juntos no fim da tarde. Quando chegaram na mansão, Dona Helena os esperava na sala. E não estava sozinha. 2 crianças pequenas, um menino de uns 7 anos e uma menina de 5, corriam pela sala brincando com bonecos. Beatriz congelou na porta. Lucas! Maria! As crianças viraram. Mamãe! E correram para abraçar Beatriz. Dona Helena se levantou do sofá, enxugando os olhos. Eu fui buscar eles na casa da vizinha que cuidava deles. Achei que estava na hora de conhecer meus netos. Beatriz segurou os 2 filhos contra o corpo, chorando. Como você? Você é minha filha, Dona Helena disse, se aproximando. E eles são meus netos. Essa é a casa deles agora também. Lucas, o menino de 7 anos, olhou para Rodrigo com curiosidade. Quem é você? Rodrigo se agachou na altura do menino. Eu sou seu tio, tio Rodrigo. Eu tenho tio? A menina Maria arregalou os olhos. Tem, Beatriz disse entre lágrimas. Você tem tio, tem vó, tem família. Maria olhou ao redor da mansão enorme. A gente vai morar aqui? Dona Helena se ajoelhou e abraçou a neta pela primeira vez. Vão, esse é o lar de vocês agora. Rodrigo assistiu a cena de longe, a mãe abraçando os netos, Beatriz chorando de felicidade. As crianças rindo, sem entender completamente o que estava acontecendo, mas sentindo que era algo bom. Pela primeira vez desde que o pai tinha partido, a mansão voltou a ter barulho de criança, risada, vida. A noite caiu com todos jantando juntos pela primeira vez. Lucas contava histórias da escola com entusiasmo. Maria mostrava para a avó um desenho que tinha feito.
Beatriz sorria de um jeito que Rodrigo nunca tinha visto. E Dona Helena estava radiante, servindo comida, fazendo perguntas, sendo avó. Rodrigo observava tudo da cabeceira da mesa quando reparou. Dona Helena levantou para pegar mais suco na cozinha e cambaleou. Segurou na beirada da cadeira, respirou fundo, esperou passar. Mãe? Rodrigo levantou preocupado. Estou bem, ela disse rápido demais. Só levantei rápido. Mas Rodrigo viu. Viu a palidez. Viu o suor frio na testa dela. Viu a mão tremendo quando ela segurou o copo. Depois do jantar, quando Beatriz estava colocando as crianças para dormir no quarto que Dona Helena tinha preparado, Rodrigo seguiu a mãe até o quarto dela. Mãe, a gente precisa conversar. Dona Helena se virou. Sobre o quê? Sobre a sua condição de saúde. Rodrigo fechou a porta. Você disse que estava com uma condição delicada, mas não deu detalhes, não contou o que realmente está acontecendo. Dona Helena sentou na cama. Ficou em silêncio por um tempo longo. Então abriu a gaveta da mesinha de cabeceira e pegou um envelope branco. Chegou ontem, do médico. Rodrigo pegou o envelope, abriu, leu e sentiu o chão sumir. Era um laudo médico. Dona Helena tinha uma condição delicada grave. Estágio avançado. O tratamento que ela estava fazendo não estava funcionando. O médico recomendava cuidados paliativos e dava uma estimativa. 6 meses. Talvez menos. Rodrigo levantou os olhos do papel, incrédulo. 6 meses? Dona Helena acenou com a cabeça, os olhos cheios de lágrimas. Eu não queria contar assim. Não queria estragar esse momento. A Beatriz acabou de chegar. Os netos acabaram de chegar. Vocês estão finalmente se conhecendo. Eu só queria aproveitar. Rodrigo se sentou ao lado da mãe, ainda segurando o papel. 6 meses, repetiu tentando processar. Ou menos, Dona Helena completou baixinho. O médico foi bem claro, pode ser menos. Rodrigo passou a mão no rosto. A Beatriz sabe? Ela sabe que eu tenho uma condição delicada, mas não sabe que o tempo é tão curto assim. Dona Helena segurou a mão do filho. E eu não quero contar para ela ainda. Não agora. Ela acabou de me encontrar, Rodrigo. Acabou de ganhar uma mãe. Não quero que ela fique esses meses com medo de me perder. Mas ela precisa saber. Rodrigo levantou a voz sem querer. Eu sei. Dona Helena apertou a mão dele. Eu vou contar. Mas não hoje. Não amanhã. Deixa eu ter mais uns dias de paz. Mais uns dias sendo só mãe e vó. Sem ser a doente. Sem ser a vítima. Rodrigo olhou para a mãe. Para os olhos cansados. Para o rosto que tinha envelhecido tanto nos últimos anos. E entendeu. Quantos dias você quer? 1 semana, Dona Helena pediu. Me dá 1 semana para guardar essas memórias, para ver meus netos brincando aqui, para ver você e a Beatriz virando irmãos de verdade. E aí eu conto, eu prometo. Rodrigo abraçou a mãe e sentiu ela tremer nos braços dele. Eu tenho tanto medo, filho, ela sussurrou. Medo de partir e deixar vocês. Medo de não ver os netos crescerem. Medo de não ter tempo suficiente para compensar os 35 anos que eu perdi com a Beatriz. Você não vai deixar a gente, Rodrigo disse, mas sabia que estava mentindo. Dona Helena se afastou do abraço e enxugou os olhos. Vai lá. Fica com a Beatriz e as crianças. Aproveita cada segundo. Porque o tempo que a gente tem junto é mais curto do que vocês imaginam. Rodrigo saiu do quarto com as pernas bambas. Encostou na parede do corredor. Fechou os olhos. 6 meses. Tinha levado 35 anos para a família se reencontrar. E agora tinham 6 meses para viver tudo que perderam. Rodrigo não dormiu naquela noite. Ficou deitado na cama olhando para o teto, a cabeça girando com o peso do segredo que agora carregava. 6 meses, talvez menos. A mãe, que ele tinha negligenciado por anos, finalmente tinha a família completa ao redor dela. E o tempo estava acabando. Cada segundo desperdiçado nos últimos anos voltava para assombrá-lo como fantasma. Cada vez que ignorou uma ligação. Cada jantar cancelado. Cada feriado que passou longe.
Na manhã seguinte, quando desceu para a cozinha, encontrou Beatriz preparando o café da manhã enquanto Dona Helena brincava com Lucas e Maria na sala. A cena era tão normal, tão perfeita, que doeu, porque Rodrigo sabia o que elas não sabiam, que aquela normalidade tinha prazo de validade. "Bom dia", Beatriz disse, servindo café. "Você está com cara de quem não pregou o olho." "Trabalho", Rodrigo mentiu. "Muita coisa para resolver na empresa." Beatriz olhou para ele com aquela capacidade irritante que ela tinha de ler nas entrelinhas. "Tem certeza que é só isso?" Rodrigo desviou o olhar. "Tenho." Os dias seguintes foram estranhos. Rodrigo tentava aproveitar cada momento com a mãe, mas o peso do segredo tornava tudo artificial. Ele organizou jantares em família todas as noites. Cancelou reuniões para almoçar em casa. Chegava mais cedo só para ver Dona Helena brincando com os netos. E Beatriz percebeu. "Rodrigo, você está agindo diferente." Ela confrontou ele na biblioteca uma noite, enquanto o resto da família assistia filme na sala. "Aconteceu alguma coisa?" "Não aconteceu nada." "Mentira." Beatriz cruzou os braços. "Você está grudado na sua mãe." "Nossa mãe." Ela se corrigiu, ainda se acostumando com a palavra. "Você mal sai de perto dela. O que você sabe que eu não sei?" Rodrigo quase contou. Quase quebrou a promessa que tinha feito para Dona Helena, mas se lembrou do pedido dela. Uma semana. Só uma semana de paz. "Eu só estou tentando compensar o tempo perdido", Rodrigo disse, e não era totalmente mentira. Beatriz o estudou por um momento longo. "Tá bom. Mas se tiver alguma coisa, você me conta. A gente é família agora." Família não esconde coisa um do outro. A ironia das palavras dela queimou. No sexto dia, aconteceu algo que ninguém esperava. Uma jornalista investigativa chamada Fernanda Correia publicou uma matéria extensa sobre a história da família Almeida. Ela tinha investigado registros públicos, entrevistado vizinhos antigos, até encontrado uma das assistentes sociais que trabalhou no caso da adoção de Beatriz décadas atrás. A manchete estampava todos os portais. "A filha escondida, como uma faxineira descobriu ser herdeira de império milionário." A matéria contava tudo. O abandono forçado, os anos em abrigo, a busca de 17 anos, o reencontro, a transferência de patrimônio. Tinha até foto antiga de Dona Helena grávida que alguém tinha vazado. Rodrigo leu a matéria no celular durante reunião e sentiu o sangue gelar. Correu para casa. Quando chegou, encontrou Beatriz sentada na sala, o tablet na mão, lendo a mesma matéria. Lucas e Maria estavam na escola. Dona Helena estava de pé na janela, olhando para o jardim. "Mãe", Rodrigo começou. "Eu sei", Dona Helena disse sem se virar. "Maurício já ligou. A imprensa está na porta, tem 3 vans de TV estacionadas na rua." Beatriz levantou, o rosto pálido. "Eles estão me chamando de oportunista, dizendo que eu planejei tudo, que eu manipulei você." Ela olhou para Dona Helena, para entrar na família. "Eles não te conhecem", Dona Helena disse, "mas vão destruir minha reputação do mesmo jeito." Beatriz jogou o tablet no sofá. "Vão destruir todos nós." Rodrigo olhou pela janela. Realmente tinha câmeras, repórteres, curiosos se aglomerando na calçada. Segurança da empresa já tinha sido chamado e tentava manter todo mundo longe do portão. "A gente não vai se esconder", Rodrigo disse de repente. As 2 mulheres olharam para ele. "Como é?" Beatriz perguntou. "A gente não vai se esconder", Rodrigo repetiu, a voz firme. "Eles querem história, a gente dá a história, mas a versão verdadeira, da nossa boca, do nosso jeito." Dona Helena se virou da janela. "O que você está sugerindo?" "Coletiva de imprensa. Hoje à noite, no salão da empresa." Rodrigo já estava digitando no celular, mandando mensagens para a equipe de comunicação. "A gente convoca a imprensa, senta os 3 na frente das câmeras e conta a verdade inteira." "Rodrigo, eu não sei se consigo", Beatriz disse, a voz tremendo. "Você consegue." Rodrigo segurou os ombros dela.
Você encarou uma sala cheia de executivos que te julgavam. Você criou 2 filhos sozinha. Você procurou pela sua mãe durante 17 anos sem desistir. Você consegue qualquer coisa. Beatriz olhou para Dona Helena, procurando resposta. A mãe delas acenou. Ele tem razão, chega de esconder, chega de vergonha. Eu escondi você por 35 anos porque tive medo. Não vou mais. Às 8 da noite, o auditório da TechVision estava lotado. 50 jornalistas, câmeras de 10 emissoras diferentes, fotógrafos, colunistas. O burburinho era ensurdecedor. Rodrigo entrou primeiro, seguido por Beatriz e Dona Helena. Os 3 sentaram numa mesa comprida com microfones. O silêncio foi instantâneo. Rodrigo começou. Boa noite. Obrigado por virem. A gente chamou essa coletiva porque tem uma história para contar, e vocês vão ouvir ela de quem viveu, não de quem especula. Ele respirou fundo. Beatriz Santos não é oportunista, não é aproveitadora, não é golpista. Beatriz Santos é minha irmã, filha biológica de Helena Almeida, minha mãe, e hoje a gente vai contar como isso aconteceu. E contaram. Dona Helena, com a voz embargada, narrou a gravidez aos 33 anos, a família que a obrigou a esconder, o parto solitário, os 15 minutos segurando a filha antes de nunca mais vê-la. Beatriz contou os 5 abrigos, as 2 adoções fracassadas, os 17 anos de busca incansável. Rodrigo contou a descoberta, o choque, a decisão de reparar a injustiça. Não houve um som na plateia. Fotógrafos largaram as câmeras. Jornalistas enxugavam os olhos discretamente. Quando terminaram, abriram para perguntas. Uma repórter levantou a mão. Dona Helena, a senhora se arrepende de ter entregue sua filha? Dona Helena olhou direto para a câmera. Eu me arrependo de não ter lutado mais, de não ter enfrentado minha família, de ter deixado o medo decidir por mim. Mas não me arrependo de nada que fiz desde que a reencontrei. Outro jornalista perguntou para Beatriz. Como você prova que não está nisso pelo dinheiro? Beatriz se inclinou para o microfone. Eu não preciso provar nada. Quem me conhece sabe quem eu sou. E quem não conhece vai continuar julgando de qualquer jeito. Mas eu sei a verdade. Eu passei 35 anos sem mãe, sem família, sem nada. E agora eu tenho. O dinheiro não compra isso. Nada compra isso. A sala explodiu em flashes. Um repórter mais velho de um jornal tradicional levantou. Rodrigo, você não tem medo de ter sido manipulado? Rodrigo deu um sorriso triste. Manipulado? Eu fui CEO de uma empresa bilionária e não sabia que minha mãe estava doente e sozinha. Eu fui filho único, privilegiado a vida inteira e não percebi que tinha uma irmã sofrendo em abrigo. Se alguém foi manipulado aqui, foi eu. Manipulado pela própria arrogância. E então, Dona Helena fez algo que ninguém esperava. Levantou da cadeira, caminhou até Beatriz e a abraçou na frente de todas as câmeras. Essa é minha filha. Eu passei 35 anos negando isso. Não nego mais. E quem tiver problema, o problema é de vocês, não meu. A imagem do abraço entre mãe e filha explodiu nas redes sociais em menos de 10 minutos. Viralizou. Tendência mundial. Milhões de compartilhamentos. Quando voltaram para casa, já passava da meia-noite. Lucas e Maria dormiam. A babá que Dona Helena tinha contratado disse que estava tudo bem e foi embora. Os 3 ficaram na sala, exaustos. A gente sobreviveu, Beatriz disse. Sobrevivemos, Dona Helena concordou. Rodrigo olhou para a mãe. 7 dias tinham passado. A promessa estava cumprida. Mãe, ele começou. Acho que está na hora de... Dona Helena ergueu a mão, o interrompendo. Olhou para Beatriz. Tem uma coisa que eu preciso contar para você. Beatriz franziu a testa. Sobre o quê? Dona Helena respirou fundo. Sobre o motivo de eu ter revelado quem você era quando revelei. Sobre o motivo de estar correndo tanto para viver esses momentos em família. Mãe, não, Rodrigo sussurrou. Mas Dona Helena continuou, a voz firme apesar das lágrimas. Eu estou doente, Beatriz.
Tenho uma condição delicada grave, e o tempo que me resta é curto. Beatriz ficou pálida. Curto como? Dona Helena segurou as mãos dela. 6 meses, talvez menos. E o mundo parou de novo. Beatriz não conseguiu falar por quase 1 minuto inteiro. Ficou parada, olhando para Dona Helena como se as palavras tivessem perdido o significado. Rodrigo estava ao lado, testemunhando pela segunda vez o momento em que alguém descobria que o tempo era mais curto do que imaginava. 6 meses, Beatriz finalmente repetiu, a voz tão baixa que mal se ouvia. Você tem 6 meses? Talvez menos, Dona Helena disse com uma calma assustadora, mas talvez também um pouco mais. Os médicos não sabem ao certo. Beatriz se levantou da cadeira tão rápido que quase tombou. Não, isso não está acontecendo. Eu acabei de te encontrar. A gente acabou de se encontrar. As lágrimas já escorriam. Não é justo. Não é justo. Dona Helena levantou e abraçou a filha, que tinha perdido por 35 anos e encontrado tarde demais. Eu sei, minha filha, eu sei. A gente vai procurar outro médico, Beatriz disse entre soluços, agarrada à mãe. Tratamentos melhores. Tem que ter alguma coisa. Tem que ter. Já procuramos, Rodrigo disse baixinho. 3 especialistas diferentes. O diagnóstico é o mesmo. Beatriz se virou para ele, os olhos vermelhos. E você sabia? Você sabia há quanto tempo? Há 1 semana, Rodrigo admitiu. A mãe me pediu para não contar. Pediu 1 semana de paz antes de vocês saberem. Beatriz se afastou do abraço, passando as mãos no rosto. 1 semana de mentira. Não foi mentira, Dona Helena disse firme. Foi tempo para ver meus netos brincando nessa casa. Tempo para ver você e o Rodrigo virando irmãos de verdade. Tempo para ser só mãe, sem ser a doente que todo mundo olha com pena. Beatriz caminhou até a janela, abraçando o próprio corpo. 35 anos perdidos. E agora a gente tem 6 meses. Então vamos fazer esses 6 meses valerem pelos 35, Dona Helena disse, se aproximando. Vamos viver cada dia como se fosse o último. Porque para mim vai ser. Beatriz se virou. Mãe e filha se olharam. E algo mudou no rosto de Beatriz. Não era aceitação, era decisão. Então vamos fazer valer, ela disse, limpando as lágrimas com as costas da mão. Os meses seguintes foram diferentes de tudo que qualquer um deles tinha vivido antes. Rodrigo delegou quase tudo na empresa para a vice-presidência e passou a trabalhar de casa. Beatriz abriu mão dos empregos antigos e se dedicou a aprender o negócio da família enquanto cuidava da mãe. Lucas e Maria encheram a mansão de barulho, risadas, bagunça, vida. Dona Helena fazia questão de viver tudo com intensidade. Ensinou Beatriz a fazer a receita secreta de bolo que a avó dela tinha passado. Levou os netos no parque mesmo nos dias que mal conseguia andar. Sentou com Rodrigo para assistir os filmes antigos que costumavam ver quando ele era criança. Criaram tradições. Jantar em família toda noite, sem exceção. Café da manhã, aos domingos, com panquecas que Dona Helena insistia em fazer, mesmo quando as mãos tremiam. Noite de jogos às sextas, onde Lucas sempre ganhava e comemorava como se tivesse vencido o campeonato mundial. Beatriz finalmente lançou o projeto social que tinha prometido. Fundo Helena Almeida de Apoio a Crianças em Situação de Abrigo. O primeiro investimento foi de 5 milhões. Rodrigo dobrou o valor. Dona Helena chorou de orgulho quando assinaram os documentos de criação. Minha história vai ajudar outras meninas a não passarem o que eu passei, Beatriz disse naquele dia. Sua história já está ajudando milhões, Dona Helena respondeu. Toda vez que alguém lê sobre nós e decide procurar a família perdida, toda vez que uma mãe vê nossa matéria e encontra coragem para assumir um passado que escondeu, nossa dor está virando esperança para outros. De fato, a história tinha viralizado além do imaginável. A hashtag Filha Encontrada tinha bilhões de visualizações. Centenas de pessoas compartilhavam suas próprias histórias de reencontros. Beatriz
Recebia mensagens diárias de mulheres que tinham sido adotadas e estavam procurando as mães biológicas. Dona Helena virou símbolo de mães que foram forçadas a entregar filhos e viveram décadas em silêncio. Mas o tempo não parava. 5 meses depois da revelação, Dona Helena começou a piorar. Os dias bons ficaram raros. As dores aumentaram. Mesmo assim, ela lutava para estar presente em cada momento. Uma tarde, Lucas entrou correndo no quarto dela com um desenho. "Vó, olha, desenhei a nossa família." Dona Helena pegou o papel com mãos trêmulas. Era um desenho simples de criança. 5 bonecos palito de mãos dadas. Vó, mamãe, tio Rodrigo, eu e Maria. Lucas tinha escrito embaixo com letra torta: "Está perfeito." Dona Helena sussurrou, apertando o desenho contra o peito. Na última semana, Dona Helena reuniu a família na sala. Estava visivelmente mais fraca, mas os olhos ainda brilhavam com determinação. "Eu quero que vocês me prometam uma coisa," ela começou. "Quando eu partir, não quero que vocês se afastem. Não quero que essa família que a gente construiu se desfaça." "Mãe, não fala assim," Rodrigo disse, a voz embargada. "Eu preciso falar." Dona Helena olhou para cada um. "Rodrigo, você promete cuidar da sua irmã e dos seus sobrinhos?" "Prometo," Rodrigo disse sem hesitar. "Beatriz, você promete deixar ele cuidar? Promete não ter orgulho demais para aceitar ajuda?" Beatriz acenou, as lágrimas silenciosas escorrendo. "Prometo." "E vocês dois?" Dona Helena olhou para os netos. "Prometem lembrar da avó? Prometem guardar as histórias que eu contei?" "A gente promete," Lucas disse sério, segurando a mão da irmã. Dona Helena sorriu. "Então eu posso ir em paz." "Não," Beatriz soluçou. "Não vai ainda. Por favor." Dona Helena puxou a filha num abraço. "Eu já fui embora uma vez sem me despedir. Dessa vez, eu vou poder dizer o que preciso dizer." Ela se afastou, segurando o rosto de Beatriz com as 2 mãos. "Você foi a melhor coisa que eu fiz na vida, e o maior erro foi ter deixado te levarem. Mas você me encontrou. Você me deu a chance de ser mãe de verdade. Obrigada, minha filha. Obrigada por não desistir de mim." "Eu te amo," Beatriz disse entre soluços. "Eu te amo tanto." "Eu também te amo. Sempre amei, desde o minuto que você nasceu." Dona Helena partiu 3 dias depois, em casa, rodeada pela família, segurando a mão de Beatriz de um lado e de Rodrigo do outro. Foi em paz, foi amada, foi completa. O velório foi privado, mas milhares de pessoas deixaram flores no portão da mansão. A história da mãe e filha, que se reencontraram depois de 35 anos, tinha tocado o mundo inteiro. No enterro, Beatriz leu uma carta que tinha escrito na noite anterior. "Mãe, a gente teve 6 meses, só 6 meses depois de 35 anos separadas. Qualquer um diria que é injusto, que é pouco, que a gente foi roubada. Mas eu não vejo assim, porque nesses 6 meses eu vivi uma vida inteira. Eu tive mãe, tive irmão, dei família para os meus filhos. Aprendi que nunca é tarde para recomeçar. Aprendi que o amor não tem prazo de validade. E aprendi que às vezes 6 meses de verdade valem mais que 35 anos de mentira." A voz dela falhou, mas ela continuou. "Você me ensinou que família não é quem está perto quando tudo está fácil. É quem fica quando descobre que o tempo é curto. Obrigada por ter ficado. Obrigada por ter me esperado. Obrigada por ter guardado meu nome no coração por 35 anos. Eu prometo guardar você no meu pelo resto da vida." Rodrigo colocou a mão no ombro da irmã. Unidos, eles se despediram da mulher que tinha dado vida aos dois, mesmo que em tempos diferentes. 6 meses depois do funeral, Beatriz inaugurou a primeira casa de acolhimento temporário do Fundo Helena Almeida. 20 vagas para crianças em transição entre famílias, estrutura completa, psicólogos, educadores, amor. Na cerimônia de abertura, ela falou para uma plateia de 500 pessoas. "Minha mãe passou 35 anos carregando a dor de ter me perdido.
Eu passei 35 anos carregando a dor de não ter sido escolhida. E quando a gente finalmente se encontrou, descobrimos que nenhuma de nós tinha culpa. Éramos vítimas de um sistema, de uma época, de circunstâncias. Mas a gente transformou essa dor em algo maior. E agora, cada criança que passar por essas portas vai saber que ela é escolhida, que ela importa, que ela tem valor. Porque minha mãe me ensinou que nunca é tarde para consertar o que foi quebrado. Rodrigo, de pé no fundo do salão com Lucas e Maria, sentiu os olhos marejarem. A irmã que ele não sabia que tinha estava honrando a mãe que ele tinha negligenciado, e juntos estavam construindo o legado que Dona Helena merecia. Naquela noite em casa, Beatriz encontrou uma carta lacrada dentro do cofre de Dona Helena. Era endereçada a ela. Com mãos tremendo, abriu. Beatriz, se você está lendo isso, é porque eu já parti. Mas não fui embora triste. Fui completa. Você me deu os 6 meses mais felizes da minha vida. Não chore por mim, viva por mim, ame seus filhos, cuide do seu irmão e nunca, nunca esqueça. Você não foi abandonada. Você foi amada desde sempre. Algumas histórias precisam de tempo para ter final feliz. A nossa precisou de 35 anos, mas valeu cada segundo de espera. Com amor eterno, sua mãe. Beatriz dobrou a carta e a guardou junto ao coração. Porque algumas histórias não terminam quando alguém parte. Elas continuam em cada vida que tocam, em cada lágrima que transformam, em cada coração que curam. E a história da faxineira que descobriu ser filha, da mãe que nunca parou de amar, e do irmão que aprendeu o que realmente importa, ia continuar ecoando por gerações.